As mais calorosas boas-vindas a quem nos ouve para mais uma análise detalhada. Olá a todos, é um prazer cá estar. Aquele espaço nosso onde pegamos numa teia complexa de ideias e tentamos descodificar o que realmente importa. E hoje temos um desafio bem peculiar pela frente. Nem mais. A nossa fonte de hoje ostenta um título incrivelmente simples. Chama-se apenas Nova Nota. Mas garanto a quem está desse lado que é tudo menos simples. Absolutamente. É um texto denso. Sim, estamos perante um mapa poético e, profundamente filosófico desenhado para provocar a expansão da mente humana. O documento propõe-nos 50 formas de existir. 50. É um número ambicioso. E o que torna esta leitura tão instigante é que as únicas regras nestas 50 variações são a essência da consciência e a plasticidade do próprio ser. Exato. O nosso objetivo para esta conversa é, no fundo, juntar as peças desta viagem pela imaginação e perceber de que forma a nossa identidade pode deixar de ser uma fortaleza morada. Uma prisão, quase. Pois, para se tornar numa fronteira elástica, moldada continuamente pela forma como interagimos e processamos a realidade. A arquitetura deste texto é notável precisamente pela forma como recusa fronteiras disciplinares. O autor, ou autora, não sabemos ao certo, Sim, não há uma autoria clara. cruza sem qualquer hesitação a biologia com as implicações mais desconcertantes da física quântica. Passa pela fantasia pura e ancora tudo numa filosofia de base muito, muito sólida. É uma mistura improvável. É, mas o propósito claro é desafiar a percepção cristalizada que temos de nós mesmos e do espaço que nos rodeia. Uhum. Ao longo destas 50 formas de existir, somos convidados a olhar para o ser humano não como uma entidade estática, mas como um processo constante de experimentação e de reconfiguração face ao mundo. Ok, vamos desconstruir isto porque, começando logo pela lente da física quântica e da percepção, a fonte atira-nos para uma perspectiva cósmica que altera completamente as regras do jogo. É uma entrada pés juntos. Completamente. Há uma passagem que descreve a ideia de sermos a consciência que colapsa ondas de probabilidade em realidade, apenas pelo ato de observar. O famoso efeito do observador. Lá está. E avança para a sugestão de que podemos ser o ponto de consciência fundamental que precede e cria o próprio universo. É uma premissa pesada, pá. É o peso de sermos construtores e não apenas inquilinos. Exato. Tira-nos do papel de meros habitantes e coloca-nos no papel de construtores ativos. O ato de olhar deixa de ser passivo e passa a ser um motor da própria existência. O que é fascinante aqui é a inversão da causalidade. A forma como essa ideia é exposta é muito poderosa. Como assim? O texto sublinha que a percepção não serve apenas para detectar objetos que já lá estão. Ela é o meio pelo qual os objetos ganham forma e significado. Ou seja, nós moldamos a matéria com a mente. De certa forma, sim. Ao afirmar que somos a vida que cria o espaço e o tempo, recusando a escravatura dessas mesmas dimensões, a fonte utiliza a física quântica como uma metáfora gigante para a soberania da mente. É uma forma de não sermos vítimas do tempo. Exatamente. Se a nossa observação colapsa probabilidades na escala subatómica, a nossa atenção e intenção colapsam infinitas possibilidades de vida na nossa realidade diária. Deixamos de estar à mercê do tempo para passarmos a ser os seus artesãos. E essa ideia de artesãos da própria existência leva-nos diretamente a outro conceito central do documento, que é o estado de flow, ou estado de fluxo. Um conceito muito estudado em psicologia. Sim, mas a fonte descreve-o de uma forma quase mística, como um lugar onde o ego simplesmente evapora e a existência se transforma num fluxo de êxtase contínuo. Onde a separação entre o pensador e a ação É desaparece. isso. E é aqui que entra a menção à experiência autotélica. Para quem nos ouve, e talvez não esteja familiarizado com o termo, uma experiência autotélica é aquela em que a ação não tem um propósito exterior a si mesma. O próprio ato é recompensa. Nem mais. Existir, naquele momento exato, é a única meta e a recompensa final. Não há um para quê, há apenas o agora. Essa dissolução do ego levanta questões fascinantes sobre o que realmente sobra quando deixamos de narrar constantemente a nossa própria vida dentro da nossa cabeça. Aquela voz interior que nunca se cala. Pois, o texto sugere que, no estado de flow, a identidade perde a sua rigidez e funde-se com a própria ação. É uma espécie de abandono voluntário. Um alívio até.
Sem dúvida. A experiência autotélica liberta-nos da tirania do rendimento e da produtividade. Ao encontrarmos êxtase na mera continuidade do fluxo, provamos a nós mesmos que a essência da consciência não precisa de validação externa. Ela basta-se a si mesma. Sustenta-se a si mesma de forma pura e ininterrupta. E, repara, essa maleabilidade leva-nos inevitavelmente às metáforas biológicas que a fonte utiliza para descrever a metamorfose da identidade. Há aqui um instinto muito visceral. A linguagem biológica do texto é riquíssima. Sim, introduz a imagem da ecdise permanente. Ora, no mundo natural, a ecdise é aquele processo violento e vulnerável em que os artrópodes rompem e abandonam a sua carapaça antiga para poderem crescer. Deixam a pele velha para trás. Exato. A fonte pede-nos para habitarmos essa ecdise constantemente, rompendo o exoesqueleto na nossa própria identidade para que as asas da essência possam eclodir. O uso da palavra exoesqueleto para descrever a identidade é de uma precisão cirúrgica. Um exoesqueleto protege, mas também limita o crescimento físico. Ficas preso dentro dele se não quebrares? Precisamente. Social e psicologicamente, nós construímos carapaças de opiniões, papéis e narrativas que nos dão segurança, mas que acabam por nos asfixiar com o tempo. E o texto não fala só em biologia. Cruza isto com filosofia. Sim, se ligarmos isto ao panorama geral, a fonte dialoga abertamente com o conceito filosófico do corpo sem órgãos, do Deleuze e Guattari. E o que significa isso neste contexto? Não se trata de uma mutilação física, claro, mas sim de uma recusa em ser definido por funções pré-estabelecidas e automatismos. É rejeitar a ideia de que cada parte de nós tem de servir um propósito mecânico ditado pela sociedade ou pela biologia. Para passarmos a existir como pura intensidade. Exato. É o que o texto designa como o nomadismo da identidade. Recusamos os portos fixos e as definições estanques para podermos ser um eterno devir. Mas essa recusa em sermos confinados à nossa própria humanidade é levada ao extremo quando a fonte explora a empatia através do não humano. A parte da empatia cognitiva é onde o texto brilha e nos obriga a expandir horizontes. Sim, há uma celebração explícita do que o autor chama de defeito originário, a nossa animalidade latente. Fala em sermos um híbrido de humano e cigarra, tentando unir o eu e o outro animal. E aqui é crucial juntarmos a peça da neurociência para percebermos esta mecânica da imaginação e da empatia. Como assim? Quando a fonte fala em tentar sentir a realidade de uma cigarra, de nos fundirmos com o não-humano, não é apenas um exercício poético. Se analisarmos o funcionamento do cérebro perante a empatia cognitiva profunda, percebemos que estamos a reescrever redes neuronais. Estamos fisicamente a mudar o nosso cérebro ao imaginar que somos um inseto. Literalmente, a neuroplasticidade é o espelho exato dessa ecdise permanente. Quando fazes o esforço mental brutal de adotar uma perspectiva tão distante da tua biologia, o teu cérebro ativa e recria sinapses que expandem a tua fronteira do que é ser o eu. Bem, isso é fascinante. O próprio cérebro muda de carapaça. Exato. O funcionamento cerebral molda-se à interação com esse outro imaginado, seja humano ou animal. A essência expande-se, porque a rede neural também se expande. Bem, e por falar em esforço brutal, a imagem mais grotesca e simultaneamente poética desta secção é a de assumirmos a forma da, cito, língua de um bicho que vira de dentro para fora para trocar de alma. É uma imagem muito forte. É quase perturbadora, mas ilustra perfeitamente esse esforço excruciante de tentar sentir verdadeiramente a realidade do outro. É uma entrega total. A brutalidade visual dessa metáfora tem um propósito muito claro. A empatia cognitiva verdadeira não é um exercício estéril de tentar imaginar o que o outro sente a partir do conforto da nossa própria carapaça. Não é simpatia à distância. Não. É um processo de eversão, de virar do avesso. Ao sugerir que a língua do bicho vira de dentro para fora, o texto e a própria neurociência mostram que a verdadeira conexão exige que exponhamos o nosso âmago, a nossa parte mais suave e vulnerável, ao ar livre.
Exige que abandonemos temporariamente a nossa constituição humana para compreender uma perspectiva completamente alienígena. E nota como, logo a seguir, a fonte contrapõe essa metamorfose instintiva com o arquétipo da mulher selvagem, aquela que recolhe os próprios ossos no deserto para os reanimar através do canto. Essa imagem da mulher selvagem transmite uma resiliência imensa. Os ossos representam aquela estrutura indestrutível da nossa essência que sobra depois de a vida ou o deserto nos ter consumido até o tutano. E o ato de cantar a vida de volta a esses ossos é o pináculo da imaginação. Sim, a imaginação como ferramenta pura de sobrevivência e reconstrução. E reparemos em como este tipo de reconstrução profunda necessita de um ambiente muito específico para acontecer. O que nos conduz à arquitetura da imaginação. E aqui é que se torna mesmo interessante na nova nota. A transição para o espaço. A transição para o espaço físico e mental é para mim um dos pontos altos do documento. A referência ao espaço hipnagógico serve como terreno fértil para essa reconstrução. Para quem está a ouvir e não sabe, o espaço hipnagógico é aquele limiar ilusório e de transição entre o estado de vigília e o sono. Aquele momento em que estamos quase a adormecer, mas ainda conscientes. Exato. É um limbo onde a vigilância lógica da mente diurna abranda e a lógica fluida dos sonhos começa a invadir a consciência. O texto propõe que a imaginação tem o domínio total neste intervalo. E cria o que ele chama de superrealidade, onde o onírico e o físico não só coexistem, como se tornam indistinguíveis. É exatamente nesse espaço de superrealidade que os nossos próprios lares ganham uma nova dimensão. A fonte apresenta a figura da mulher-casa, onde o corpo passa a ser um microcosmos e a domesticidade é descrita não como uma rotina aborrecida, mas como um incêndio poético. O espaço físico passa a ser uma extensão tangível da mente. De repente, tudo tem vida. O texto fala do silêncio de um canto de parede que atua como um armário de lembranças infinitas. Lendo isto, dei por mim a pensar naquelas dinâmicas de infância. Conta lá. Lembro-me perfeitamente de ser criança, sair do banho e aproveitar o vapor da água no espelho para desenhar um capacete de astronauta à volta da minha própria cara refletida. Que imagem fantástica. Aquele bocado de vidro e condensação transformava-se num portal e a casa de banho era subitamente uma câmara de descompressão espacial. É esta reinvenção da face e do espaço que o texto capta de forma tão exata. E repara como esse exemplo pessoal ilustra precisamente o mecanismo central da superrealidade que a fonte propõe. O espelho embaciado deixou de ser um objeto utilitário. Passou a ser cenário. Mais do que cenário, passou a ser a própria matéria-prima da tua identidade em formação. A criança não está apenas a brincar, está a projetar uma arquitetura de possibilidades sobre a arquitetura física da casa. É a mente a usar a casa como tela. Sim. E o texto prolonga essa ideia para contextos mais maduros e, por vezes, dolorosos. A menção à memória vermelha guardada nos sulcos de uma casa de barro ancestral transforma as paredes num registro geológico das emoções humanas. Os edifícios absorvem as nossas vivências. Completamente. As paredes tornam-se testemunhas. E há aquela outra imagem profundamente comovente nesta secção da arquitetura, que é, e cito, ser o sol da meia-noite visto de uma janela de hospital, iluminando transformações ósseas. Muito poderosa. O hospital é, por excelência, um espaço liminar, um limbo entre a vida, a cura e a perda. Ver o sol da meia-noite a partir dessa janela representa uma anomalia luminosa. Uma anomalia da natureza dentro da anomalia da doença. Exato. É uma esperança resistente que ilumina o processo interno e invisível de reestruturação. As tais transformações ósseas, ligando-se novamente à ideia de reconstruir a própria essência a partir dos ossos. A beleza dessa passagem reside no contraste, não achas? O confinamento fechado do quarto de hospital contra a vastidão temporal e espacial do sol da meia-noite. Um fenómeno que por si só subverte a lógica do dia e da noite. Ao testemunhar essa luz, a pessoa que sofre transforma a dor física num evento estético. A vulnerabilidade de estar numa cama de hospital é transcendida pela capacidade da consciência de encontrar significado e grandiosidade na própria provação. E isto conduz-nos diretamente à exploração do paradoxo do controlo. Que a fonte introduz magistralmente na sua reta final. Então, o que é que isto tudo significa? O texto afirma que é através da entrega total que se alcança a segurança absoluta. É um paradoxo que desafia muito a nossa intuição diária.
Totalmente contraintuitivo. Vivemos obcecados com a microgestão das nossas vidas, tentando prever cada variável, o que, convenhamos, apenas gera exaustão. E ansiedade. Sem dúvida. A proposta aqui é que abdicar desse controle cerrado e deixarmos cair nessa plasticidade radical é o que nos oferece, ironicamente, um terreno firme onde aterrar. Porque paras de lutar contra a corrente. É isso. E essa entrega abre caminho para novas fronteiras, nomeadamente a forma como nos relacionamos com o mundo digital e com o divino. A fusão que o texto faz entre a percepção digital e a experiência carnal mostra uma compreensão incrivelmente sofisticada da nossa era atual. Onde tudo se mistura. Exato. Em vez de tratar a tecnologia como um elemento alienante, que é o discurso habitual, a fonte vê-a como um novo espaço híbrido onde códigos e sensações carnais se fundem. A plasticidade da nossa mente já está a acomodar esta dupla existência. Já somos ciborgues emocionais, de certa forma. Mas o salto verdadeiramente ambicioso acontece a seguir, quando o autor descreve o ser humano como o místico que toca a mão de Deus, através da consciência imaginante. A imaginação é elevada a um estatuto quase sagrado. É elevada a ferramenta teológica pura. E é nesse contexto transcendente que o texto introduz um termo que, confesso, me obrigou a parar e refletir longamente. O analogonte. Um belo termo fenomenológico. A ideia de ser ou existir como um analogonte. Ajuda-me a desembrulhar este conceito sem perder a densidade poética da coisa. Claro. O conceito de analogonte tem raízes profundas na filosofia da imaginação, muito explorado por Sartre. Em termos muito simples, um analogonte é um objeto, uma imagem ou até um movimento mental que serve de equivalente para evocar algo que está ausente. Torna presente o que não está lá. Exatamente, tornando presente na nossa consciência. Pensa quando olhas para uma fotografia de um rosto de alguém de quem tens saudades. O papel impresso é o analogonte que te permite contactar com a pessoa ausente. Faz todo o sentido. O que a fonte faz brilhantemente é sugerir que a nossa própria existência e a nossa identidade podem ser um analogonte. Nós somos o canal. Nós somos o veículo. Através da nossa imaginação radical, tornamo-nos no canal que traz o impossível, o divino ou o ausente para o domínio do presente e do tangível. A síntese é tão poderosa que a ausência deixa de ser um vazio. Passa a ser uma força criadora. E isso liga-se de forma perfeita à maneira poética como a fonte descreve a transmutação da dor e do trauma. Não se trata de ignorar as feridas. Fingir que não doem não resulta. Nunca resulta. Trata-se de as utilizar como analogontes para algo maior. Temos a metáfora do bicho-estrela. Uma criatura que pega na dor crua e a queima para gerar luz estelar. Lindo. Ou a descrição impressionante de viver uma hemorragia de luz que serve para reconstruir a própria face, dia após dia. E, finalmente, a ideia de que as nossas fissuras cutâneas, as nossas cicatrizes e falhas, são, na verdade, os pontos de ruptura por onde acontecem erupções de estrelas interiores. As quebras não são defeitos. São janelas para o nosso universo interno. Há uma recusa obstinada do cinismo nessas descrições, e eu aprecio muito isso. O autor reconhece a dor, a hemorragia e a ruptura cutânea como partes cruéis e inevitáveis da condição humana. Mas não as deixa ganhar. Recusa-se a dar-lhes a última palavra. A alquimia proposta é transformar o sofrimento em expansão cósmica. Quando as fissuras da nossa identidade rígida quebram, não é para a estrutura desmoronar. É para deixar a luz sair de lá de dentro. Exato. Este é o cume da ecdise permanente de que falávamos ao início, o rebentar da carapaça antiga. Chegando à visão de conjunto desta nova nota, parece-me que a grande mensagem subjacente às 50 formas de existir é o que o texto designa como uma visão sacramental da realidade. Encarar o mundano como sagrado. Precisamente. A fonte invoca a presença do anjo necessário, uma figura que tem a capacidade de pegar na necessidade bruta, naquela repetição mecânica de tentar sobreviver dia após dia. O pagar as contas, a rotina esmagadora. Isso. E transformá-la em pura beleza angélica.
transmutar o utilitário no sublime. A visão sacramental exige uma atenção meticulosa e reverente. E isto levanta uma questão importante sobre como olhamos para as coisas. Conta. Quando a fonte fala do som de uma cigarra como coisa vermelha, misturando a audição com a percepção da cor, num ato claro de sinestesia poética, está a pedir-nos exatamente essa atenção ao detalhe. Exige que paremos de classificar o mundo em caixas estanques. E comecemos a sentir as interseções, as vibrações partilhadas entre coisas que à partida não têm nada a ver. O mundo cotidiano não tem de ser banal, desde que a consciência que o observa tenha elasticidade suficiente para o reinventar a cada segundo. E essa reinvenção constante é a grande aplicação prática desta conversa para quem nos ouve. Mergulhar neste texto não é um convite ao escapismo. Não é todo para fechar os olhos e fingir que o mundo real não existe. Até porque estar presente requer muito foco. Pelo contrário, a lição fundamental é aprender a abraçar o desassossego que a fonte menciona. O desassossego como aquela impaciência perpétua da alma que quer sempre tornar-se noutra coisa. Fernando Pessoa ficaria orgulhoso dessa definição. Sem dúvida. Culturalmente, nós tendemos a ver a inquietação e o desassossego como sintomas de que algo está fundamentalmente errado nas nossas vidas. A perspectiva genial desta fonte é dizer-nos que o desassossego é, na verdade, o motor principal do nosso desenvolvimento. É o que nos impede de petrificar. Portanto, o desafio é abandonar o exoesqueleto mental, mesmo que momentaneamente, permitir que a nossa percepção se flexibilize para, nas palavras imortais do documento, inaugurar novos afetos a cada encontro com o mundo. E inaugurar novos afetos implica aceitar a premissa de que nunca estamos terminados. Somos obras em curso. Sempre? Cada encontro que temos, seja com um animal, com o espaço silencioso da nossa casa ou com outro ser humano, é uma oportunidade fenomenal para colapsar uma nova probabilidade de quem podemos vir a ser. E com esse espírito de possibilidades infinitas e de horizontes abertos, deixamos quem nos acompanha com um pensamento provocador para continuarem a explorar os labirintos da própria imaginação. Estou muito curiosa para ouvir o que reservaste para o fim. É um exercício mental. Ao longo da nossa conversa, cruzamos a ideia de que somos um fragmento de tempo capaz de reconfigurar o rumo de universos paralelos e que a nossa consciência molda a realidade material através da mera observação. A física quântica aliada à mente criadora? Sim. Então, a reflexão é esta. O que é que acontece à própria estrutura da realidade quando duas identidades nómadas, ambas num estado de flow absoluto e ligadas por uma empatia cognitiva tão extrema que sentem a alma do outro através das próprias fissuras, decidem entrar no mesmo espaço hipnagógico? Isso é juntar todas as peças num único momento. Exato. Se estas duas mentes tentarem observar e colapsar exatamente o mesmo universo impossível, em simultâneo, será que essa super-realidade partilhada ganha densidade suficiente para transbordar e engolir o mundo desperto de todos os outros à sua volta? É uma premissa maravilhosa. Qual é o limite de uma alucinação partilhada quando a imaginação se recusa a ser apenas uma ideia? Fica a provocação para vosso próprio desassossego. Continuem a romper os vossos exoesqueletos e olhar de forma diferente para o vosso espaço. Desafiem-se diariamente. Até à próxima.